Amados, eu quero continuar aqui o sermão da nossa série, Viva Hoje, a alegria nossa de cada dia. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala, calma, relaxa. Diga para ele assim, a alegria que permanece, está chegando. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu quero ler para você a base desse sermão, Salmos 30, versículo 5. Nós começamos ele no domingo passado, e alegria nossa de cada dia. Baseado então em Salmo 30, versículo 5, vai dizer assim, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Amém, irmãos? Nesse primeiro sermão do domingo passado, nós evidenciamos na palavra de Deus e nesse salmo que a tristeza ou as trevas têm um prazo de validade. Amém? A gente também destacou que é muito relativo, porque você pode estar ouvindo vozes da mentira. E isso tem sido como sentença de um vício, onde você perde o senso da verdade, e se você edifica a sua vida no engano, na mentira, e isso é muito perigoso, e a gente percebeu então que a tristeza, ela é perigosa quando ela quer persistir na nossa alma, não é? E é muito interessante como o Salmo vai falar sobre a questão da noite, e ela termina, então vem o dia, assim ele também está fazendo uma comparação. A tristeza tem um prazo para terminar, porque a alegria vem ao amanhecer, não é? Então, a gente também ministrou para você, no seu coração, de que a tristeza também é perigosa, porque ela vicia nela mesma, dentro da gente. E ela é perigosa porque ela quer persistir. O outro detalhe é que ela é perigosa porque ela começa a secar a nossa alma. Ela começa a drenar. E eu falei para você como uma comparação, né, de uma erva daninha ou de uma planta parasita que invade uma árvore boa que se torna hospedeira. E ela é capaz de fazer uma simbiose, de se misturar a ponto de não conseguir se separar mais. E ela vai sufocando, drenando toda a seiva daquela árvore boa, de modo que os frutos daquela árvore não vai ter mais. Então, essa tristeza, sabe, irmão, que é segundo o mundo, que é segundo a voz da nossa alma, que é segundo a voz da alma, ou a voz do nosso inimigo, ela vai drenando, irmão, nossa capacidade de florescer, nossa capacidade de amanhecer, nossa capacidade de frutificar. Na verdade, frutos que permanecem, fruto de vida. E hoje eu quero dar sequência aqui, no perigo dessa tristeza, que gera remorso sem arrependimento. E aí eu quero ler para vocês o texto, e começar aqui com vocês, a partir desse texto, 2 Coríntios, capítulo 7, abra comigo a sua Bíblia lá, por favor, 2 Coríntios, capítulo 7, 8 a 10. Eu estou ministrando sobre a alegria nossa de cada dia. Só que você precisa ser ministrado da verdade da alegria. Amém? Porque ouvindo essa verdade, ela pode libertar sua mente, sua alma, seu coração, do engano, da tristeza, uma tristeza manipulada. Porque tem uma tristeza natural, é natural a gente ter tristeza, é uma emoção humana. Inclusive, ela está na gente exatamente para dar ambiente para um efeito que Deus deseja, que é o arrependimento, que é a reflexão, e que isso possa operar uma mudança na minha vida. Mas o inimigo manipula a tristeza
com a mentira, nós aprendemos também, independente do inimigo, nós aprendemos a manipular essa emoção dentro da gente, e a gente vai ficando doentinho, irmão, na alma. Em 2 Coríntios 7, 8 a 10, quem encontrou o texto, diga amém. Eu quero ler para você, diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Olha só, versículo 9: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês mostraram inocentes a esse respeito. Paulo está tendo uma conversa particular com a igreja de Corinto, e ele está falando, e ele aproveitou então uma revelação do Espírito para ministrar sobre as emoções dos crentes desta igreja. E aí ele aproveita então para trazer essa revelação. Olha, a tristeza é legítima. A tristeza é uma emoção que Deus colocou no ser humano. Mas essa tristeza, ela tem um propósito divino. O que acontece? O inimigo trouxe a mentira, o engano, nós nos sujeitamos a essas sugestões do engano e da mentira, e perdemos a voz de Deus, e perdemos o efeito que a tristeza, segundo Deus, poderia operar em nós. Amém, irmãos? Irmão, o crente até para ficar triste, tem que ficar triste, que nem a tristeza que Deus quer fazer. Amém, irmãos? Por quê? Porque segundo a tristeza de Deus, tem prazo de validade. Amém, irmão? A tristeza nossa, irmão, não tem prazo de validade. A gente fica fazendo aniversário da dor, do luto, da perda, sabe, irmão, da tristeza, e aí a gente viu a capacidade que a alma tem de adoecer, de nuances, e dá-lhe remédio, dá-lhe terapia, irmão. Aí Deus está falando assim, ó, eu entendo de tristeza humana. Amém, igreja? Eu entendo de tristeza humana. Inclusive, ela é um ambiente para vocês chegarem na verdade da alma de vocês, na verdade do meu espírito em vocês. E aí, irmão, o que estava acontecendo? Paulo vai falar que existem esses dois tipos de tristeza: a tristeza segundo Deus, que leva à confissão, leva à transformação, leva à cura, leva à libertação da nossa alma, irmão. Essa tristeza, segundo Deus, ela é uma mudança de mente, de coração, e não só uma mudança de mente, nem só de coração, mas uma mudança de caminho, de comportamento. Entende, irmãos? Não é só sobre sentir algo, é decidir, tomar uma decisão por algo. Essa é a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo leva a uma manipulação da culpa. Você se distancia da voz de Deus, se aproxima muito da sua voz e da voz da serpente, leva ao isolamento, à autodestruição. Quantos de nós já testemunhamos, infelizmente, pessoas que adoeceram na alma com profundas tristezas que não tinham prazo de validade, que não geraram talvez uma confissão, uma transformação, uma mudança de mente, uma reflexão verdadeira para o ser humano, mas, infelizmente, foram numa tristeza crônica, sem prazo de validade, e terminou em autodestruição. Pessoas que se suicidaram
porque ficaram doentes nas suas emoções, na sua maneira de ler, sabe? Aquilo que aconteceu, o passado, a dor, enfim, a perda, sabe, irmãos? E, infelizmente, essa tristeza foi autodestrutiva. É o que a gente pode entender por remorso. Remorso é apenas sentir-se mal, mas sem mudar de vida. É centrado no sentimento, não na transformação. Sabe? A pessoa lamenta a consequência, não o pecado. O remorso, irmão, foca muito no sentimento em si. Sabe, pessoas estão num limbo de tristeza porque estão focando na tristeza, na perca, na dor. Não conseguiram ainda transformar essa tristeza em algo produtivo, de transformação. E aqui, Paulo também está falando, irmão, por exemplo, nós que estamos diante de Deus, pecadores diante de Deus, nós nos entristecemos. Porque agora a gente conhece o pecado, somos convencidos do pecado e da falha, e sabemos que isso desagrada a Deus e traz consequências. Então nós ficamos tristes quando falhamos diante de Deus. O meu processo de confissão, do meu arrependimento, é um processo de tristeza, irmão, de abatimento de alma, de quebrantamento de alma. E me constrange a ponto de falar, meu Deus, me perdoa. E você se levanta dali, pronto para lutar contra o pecado, e não voltar de novo àquilo. Amém, irmãos? Quando que acontece o remorso? Você fica impactado com aquele sentimento, mas não tem vontade de mudar. Ou você fica com a vontade de mudar, mas não consegue se levantar. Não tem uma decisão de afrontar, sabe, o pecado, a culpa, a dor, enfim. Amém? E aí eu quero ir com vocês para um próximo ponto interessante. E eu calculei então que assim como tem uma tristeza segundo o mundo e segundo Deus, também tem uma alegria segundo Deus e uma alegria segundo o mundo. E eu queria agora partir para o lado da alegria com você. Nós dissecamos aqui um pouco da tristeza, para você entender a tristeza. Mas agora eu quero entrar com vocês e discernir com vocês sobre a alegria. E eu quero fazer essa ponte para esse novo ponto do sermão, concluindo com você, assim como a gente percebe que na palavra de Deus tem uma tristeza, irmão, que opera, sabe, irmão, com o poder de Deus para a transformação da nossa alma, da nossa vida aqui na terra, para verdades serem apontadas em dores, sabe, em tristezas, em perdas na nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus na dor, na perda, no luto, na injustiça, no pecado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E essa tristeza vai operar um arrependimento, uma mudança. Vamos aceitar o perdão de Deus. Essa boa notícia já é capaz de te dar alegria, irmão. Mas essa tristeza ela pode estar sendo manipulada com a mentira, com o engano, viciando a sua alma num vitimismo, e você fica num limbo, sabe, irmão, que você não consegue ver o dia amanhecer da alegria na sua alma. E agora eu quero te trazer essa verdade. Assim como tem uma tristeza operada por Deus, saudável, poderosa, para nos transformar, para nos convencer da nossa dor, da nossa culpa, do nosso erro, da nossa falha, e de uma mudança, de uma transformação, assim também tem uma tristeza que é operada pelo mundo, e assim a alegria que vem de Deus e uma alegria que vem do mundo, irmão. E eu queria que você entendesse isso. A diferença entre a alegria dos olhos, eu vou começar com você aqui. Eu vou chamar de a alegria dos olhos e a alegria do coração.
Preste bem atenção. Porque nós vamos sentir, aqui na terra, uma alegria que é dos olhos e também uma alegria do coração. E olha, eu quero ir com você com o texto. Eu vou te dar o texto. Abra comigo lá em Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 10. Eclesiastes 5. Abra sua Bíblia, por favor. Eclesiastes capítulo 5, 10 a 20. E o contexto dessa leitura está falando sobre dinheiro, amém, irmãos? Quem fica contente, alegre, quando está com dinheiro? Dá glória a Deus aí. O dinheiro, né? Traz alegria, não traz? Sim ou não, irmãos? Tem outras coisas que traz alegria? Sim, mas o dinheiro também traz alegria? Então, só que a alegria que o dinheiro pode trazer é uma específica. Alegria dos olhos. Tem outras coisas que nos traz alegria para o coração. O dinheiro, ele não consegue dar alegria para o coração, ele só dá alegria para os olhos. Assim como tem muita coisa na vida, irmão, que você está muito viciado só na alegria dos olhos. Talvez você é muito inexperiente na alegria do coração. E eu quero no final desse ponto te levar a um nível muito mais superior, muito mais feliz, que é a alegria do Espírito. Alegria dos olhos, alegria do coração e alegria do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler o texto. Quem está alegre aí porque tem muito dinheiro? Ó! Não, gente rindo, nesse momento é porque tem muito dinheiro, ou não é? Amém? Glória a Deus. Por que o dinheiro dá alegria para os olhos? Porque quando ele acaba nos seus olhos, acabou a alegria. Sim ou não? É de um efeito visual, é de um efeito passageiro. E aí, meu irmão, nessa vida, de repente, você está muito, muito embolado na vida, e você está tão perdido, confuso. E olha o que diz o texto. Vamos para o texto, amém, irmãos? Quem encontrou o texto, diga amém. Olha o que diz, versículo 10, Eclesiastes 5. Quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Você vai entender. Isso também não faz sentido. Quando aumenta os bens, também aumenta os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Está aí, é a recompensa do seu dinheiro. Um pouquinho de alegria, aonde? Nos olhos. Aí o versículo 12, o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Olha o pobre, irmão. Ele é pobre, não tem dinheiro, aí tem dia que ele come pouco e come muito. Para ele dorme do mesmo jeito. Agora o rico, que aprendeu a confiar na sua riqueza, que ama, eu estou falando do rico que ama o dinheiro. Tem rico que não ama o dinheiro, ama Jesus, amém, irmãos? Ele não consegue dormir. Não consegue se contentar. Não consegue dormir. Vocês entendem isso, irmão? Agora vem para cá, irmão. Até os pobres estão comprando remédio para dormir, irmãos. O mundo está ficando muito doido, irmão. O rico não dorme porque ele sabe que tem e pode perder, e o pobre não dorme porque fica falando para os outros que tem e não tem. Ah, meu Deus, nós estamos nessa classe B aí, amém? Alegria dos olhos. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um sinal terrível que vi debaixo do sol: riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer.
O homem saiu nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, amém, irmãos? Comer, beber, desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa aqui debaixo do sol. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Versículo 20. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. A alegria dos olhos é você buscando as riquezas, medidas, acumulando coisas, possuindo. Sentimento de dono, de posse. Isso vicia nosso coração e principalmente os nossos olhos. Aí no final do texto, está falando que tem uma alegria que é mais profunda, que é mais duradoura do que a alegria dos olhos, que é a alegria do coração. Ela vem do quê? Ela vem de você trabalhar, ter saúde, trabalhar, poder desfrutar do trabalho que você investiu aqui, debaixo desse sol, suando, e a Bíblia diz que isso é um presente de Deus. E esse camarada, que tem um senso de justiça, porque ele semeou, então agora ele está colhendo. Essa é a alegria do coração. Amém, irmãos? Você faz honestamente. Você se esforçou, então você recebe. Você semeou, você recebe. Amém, irmãos? A alegria dos olhos é um produto, é uma medida por volumes, quantidades, pouco, muito. Ela é enganosa, ilusória, parece que é alegria, mas não é. Então o que é, irmãos? Eu penso que seja orgulho de ter ou ser. Essa alegria, irmão, que é baseada no volume, na quantidade, no consumo, na aparência, na conquista exterior das coisas, é uma alegria curta, ilusória, orgulhosa, dependente das circunstâncias. Se você tem, seus olhos veem, se você tem, você se alegra. Se logo você perde, também vai com ela a sua alegria. A alegria dos olhos. Eu sempre, quando tenho oportunidade, falo aqui sobre a questão de você provar se é alegria ou não. Olha aqui para mim. Vamos fazer uma prova. Se você tem alegria ou não. E que alegria é essa? Irmão, quando você compra alguma coisa, quem tem alegria de comprar uma camisa nova? Eu tenho. Quem tem alegria de comprar um carro novo? Receba, amém, irmãos? Quem tem alegria de entrar numa casa nova? A casa própria? Amém, irmão? Receber um aumento de salário? Medidas, não é? Não é bom? Isso é alegria? Alegria. Agora eu queria fazer uma prova dessa alegria. Eu vou provar para você que pode ser a alegria dos olhos. Como é que é? Se ela acaba, irmão, quando comparada com outras medidas, um exemplo, você comprou um carro novo e você está de boa, alegre naquela semana, quando de repente o vizinho abre o portão e você vê assim de relance, um carro muito mais bonito, mais novo que o seu, já dá logo uma tristeza. Meu Deus, comprei logo esse, mas agora já tem um outro novo. Você tem alegria ou você tem orgulho de ter? Vaidade de ter. Amém, irmãos? Faz essa prova, irmão. Porque a alegria do coração, ela dura mais. Amém, irmãos? A alegria dos olhos. Olha só, prova então. Queridos, se você provar a sua alegria
e ela acaba rápido, ou ela é superada, não é alegria de verdade. É o pior, pode ser orgulho de ter as coisas. Não confunda, irmão, alegria, contentamento, com vontade de ter ou orgulho de ter as coisas. Nós podemos desfrutar de uma alegria de verdade, saudável, numa medida equilibrada, que pelo menos dure mais, e principalmente que dure para sempre. Eu quero chegar com você numa alegria que permanece. Veja bem, a alegria do coração, ela é baseada na justiça do esforço, do seu retorno justo. Você recebe o que plantou. Vem de justiça, vem de equilíbrio, vem de propósito, de gratidão, de contentamento, de trabalho honesto. E isso é uma porção diária de Deus na sua vida. Um exemplo, irmão. Você obteve aquele lucro, aquele aumento, aquele presente, aquela vantagem. Mas você foi desonesto. Você teve que fazer uma mentirinha para poder ganhar mais um pouco. Você teve que trapacear um pouquinho o colega para poder ganhar dele. Aí você recebe o que você queria. Você se contenta. Mas lá no fundinho, lá da sua alminha, do seu coração, você sabe que tem coisa errada ali. Uma alegria que dure mais, que é a alegria do coração, é quando você conquista pelo seu esforço, por honestidade, por trabalho, por verdade, por justiça. Você está em paz com aquilo que você conquistou, com aquilo que você ganhou. Amém, irmãos? Ela dura mais um pouco, amém? Sim ou não? Você dorme em paz. Por quê? A alegria do coração. Você semeou, você colhe. Amém, irmãos? Mas, queridos, a Bíblia vai dizer que esse tipo aí de alegria, ela é um presente de Deus para nós. É a recompensa que a gente tem do trabalho que a gente faz aqui na terra. Só que, quem aqui já não é mais da terra, é do céu também? Levante a mão. Então agora eu quero te falar de uma alegria que é do céu, irmãos. Uma alegria que não é dos olhos nem do coração, é do Espírito. E ela não está baseada, irmão, no sol, desse sol, irmão, que está no centro da nossa galáxia, que ilumina. Aí, irmão, nós estamos falando de uma alegria que vem de uma luz, que é antes da luz do sol. Nós estamos falando de uma alegria, irmão, que é de um amanhecer, de uma luz de Deus. E nós podemos viver essa alegria agora aqui mesmo, de noite e de dia, na dor ou na alegria, no pouco ou no muito, irmãos. É uma alegria que não é dos olhos, é uma alegria que também não é só do coração, ela vem de Deus, ela é do Espírito. Amém, irmãos? Essa alegria do coração, ó, você não recebe nem menos, nem mais. É um reconhecimento justo, nem menos, nem mais. É equilibrado. Você é justo para receber a honra dessa alegria. Outro detalhe também, irmão, que aí eu queria falar para você, assim como você percebeu os conceitos de alegria, eu queria também te voltar aqui no conceito da tristeza. Tem a tristeza segundo Deus, que ela opera, irmão, para um equilíbrio, para um despertar espiritual, para uma transformação, para uma libertação, para uma cura. Amém, irmãos? Mas tem uma tristeza, irmão, que ela é muito superficial. Ela é perigosa, irmão, porque ela vem com mentira, ela vem com engano. E eu queria te fazer uma pergunta: que tristeza é essa que está dominando o seu coração, a sua alma? É uma tristeza segundo o mundo ou segundo Deus? Calcula, que tristeza que permanece em você, irmão? Como é que você processa a sua tristeza? É uma tristeza de Deus ou é uma tristeza do mundo? Segundo, que alegria você tem
processado na sua vida? Você tem vivido só a alegria dos olhos? Ou você, graças a Deus, já está atingindo níveis de uma alegria que dura mais, que vem com a verdade, que vem com a justiça, que vem com o equilíbrio? Sabe, irmão? Uma recompensa daqui mesmo, da terra. Um fruto da terra. Mas será que você está vivendo a alegria que é um fruto do céu? Um fruto do Espírito? Uma alegria que permanece diante dos olhos, diante do coração. Ela é uma medida maior. E olha só, irmãos, a alegria do Espírito é aquela que permeia seu coração, seus olhos e supera. Essa é a recompensa do que você, essa alegria do coração, ela vem da recompensa do que você fez de bom, de honroso. Mas a alegria do Espírito é maior, porque ela é baseada na recompensa que vem das mãos de Deus, daquilo que Deus está fazendo ou fez na sua vida. Amém, irmãos? Uma alegria do coração, você fez lá com as suas mãos, é uma obra que você fez, você sente alegria, seja ela com fruto da verdade, da perseverança, sabe, da cura. Mas tem uma alegria, irmão, operada por Deus e é do Espírito, e ela permanece diante das circunstâncias, das medidas. Por quê? Porque é um reconhecimento não do que você fez, é um reconhecimento do que Deus fez, e do que Deus faz, e do que Deus ainda vai fazer. Você precisa viver nessa alegria. É uma alegria que permanece. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Só que deixa eu te falar, depois vem a noite de novo, e depois vem o dia de novo. Vocês entendem, irmão? Mas tem uma alegria, irmão, que não depende da luz do sol, que não depende de circunstâncias, nem de medidas, e não depende do esforço que você fez, porque foi um esforço que Deus fez, foi um favor que Deus fez. E aí eu queria te convidar, eu queria falar com a sua alma agora, com o seu coração. Deus está sempre fazendo em seu favor. E você não consegue sentir contentamento. Talvez você nem percebe os favores de Deus, a graça de Deus, a obra que Deus está fazendo na sua vida, desde quando você estava no ventre da sua mãe, até o último fôlego da sua vida. Deus está fazendo algo extraordinário, mas você ainda não percebeu. Quando você perceber isso, não tem mais como anoitecer e amanhecer, irmão, com simples alegria dos olhos, ou com simples alegria do coração. É uma alegria que permanece. E eu queria te garantir, eu quero falar com a sua alma, eu quero que a palavra de Deus encontre o seu espírito e a sua alma nessa noite. A alegria do Espírito é maior, é baseada na recompensa que vem das mãos de Deus, é aquela do secreto, que o Pai recompensa, é aquela que permanece, é aquela de nível de segunda milha, irmão. Lembra que eu te falei no começo dessa série? Alegria do coração, você tem mérito e honroso. Alegria do Espírito, você não tem mérito nenhum, é Deus que está fazendo. E se você não percebeu o que Deus está fazendo, só aqui, irmão, que é a base dessa série, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se plenamente a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus todos os dias, na minha vida e na sua. Era para estarmos mortos e condenados, mas se o dia amanhece para você, é uma porção de misericórdia.
E se vier alguma tristeza, é para operar arrependimento em você, para que você possa ouvir a voz da verdade e perceber as alegrias da mão de Deus operando na sua vida, irmão. Por favor, queridos, não seja mais iludido pela voz da serpente, nem pela sua própria voz. Ouça a voz da verdade, ouça a voz de Deus. Mateus 6, 3-4, eu queria ler para você. É uma palavra de Jesus, e talvez você ainda não percebeu esse detalhe. Olha o que Jesus diz, ele diz lá no Sermão da Montanha, versículo 3 de Mateus 6 diz: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Jesus está fazendo o sermão, e ele está falando assim, quando vocês orar, vocês não ficam de mão erguidas na praça, porque aí vocês estão orando a Deus, mas vocês estão na vista dos outros. Atenção, irmão. Aí Jesus fala assim, porque se você ora para ser visto, você já recebeu sua recompensa. Qual é a sua recompensa de você orar e ser crente na frente dos outros? É o reconhecimento dos outros. É só isso que você quer? Você não está lembrando que você está falando com o Pai do céu? Então você está falando com Deus e querendo uma resposta de reconhecimento do ser humano igual a você? Jesus fala assim, você já recebeu sua recompensa. Da onde você recebeu a recompensa? Dos homens. É a alegria dos olhos. Você já recebeu sua recompensa, ela passa. Agora, quando você vai para o secreto e você ora ao Pai, ou quando você faz o bem, de forma que você não se orgulha, e não é para ser visto, não é para gerar a alegria do coração, dos olhos, é para ser gerada uma recompensa que não é pelo mérito do que eu faço, mas pelo mérito do que Deus faz. Quando Ele der uma resposta na minha vida, vai ter uma alegria que permanece. Amém, irmãos? Amém, queridos? Veja bem, irmãos, eu quero ir com vocês para estar entre a tristeza e a alegria que passa e a alegria que permanece. Vamos viver entre a tristeza e a alegria todos os dias. Vamos comparar com a noite e o dia. É um ciclo. A noite traz o dia traz a noite. E assim a nossa vida vai vivendo entre tristezas e alegrias. Assim a nossa condição humana para a alegria e a tristeza humana neste mundo que está sob a luz do sol. Mas temos uma promessa, igreja, uma verdade. A verdade e a promessa é que tem uma natureza de vida que não morre, de uma alegria que será para sempre, um dia que será para sempre. Se Deus está dizendo, assim como vocês estão vivendo num ciclo de tristezas e alegria, porque vocês estão sob a condição humana e a condição desse mundo caído, investidos de muitas mentiras e também de muitas verdades, nós temos uma grande verdade, uma grande promessa, de que um dia, irmão, nós viveremos um dia que vai ser para sempre. Não vai ter mais noite. Então não vai ter mais tristeza. Que dia é esse, pastor? Que vai ser para sempre? Que dia é esse? Que alegria que vai ser para sempre? É num mundo, irmão, aonde não é governado pela luz do sol. Acabou esse negócio de noite e dia. Não vai ser mais a luz do sol, irmão. Eu quero te dar essa boa notícia. A tristeza e as trevas, as noites e as sombras, o mal, um dia, não existirão mais. Enquanto a gente viver debaixo desse sol, irmão, nós teremos noites e dias espirituais, tristezas e alegrias que se revezam. Mas há duas promessas permanentes. A primeira, irmão,
Fala assim, alma. Fala assim, minha alma. Ouça essa verdade. Escuta, alma. Jesus é a luz que rompe qualquer noite. Em Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17 vai dizer: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, se entristeçam, se arrependam, pois o reino dos céus está próximo. A luz raiou, a sombra se dissipou, e o reino dos céus chegou. Chegou aqui, irmão, para quem vive sob a luz do sol. Esse reino chegou em Jesus, essa luz, que é maior do que a luz do sol. É aonde a nossa alegria precisa estar firmada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu fico imaginando, irmão, essa manhã de um dia que nunca vai acabar. Essa luz que não precisa ser interrompida pela noite, pelas trevas. Vai ouvindo, alma. Segunda verdade: nós vivemos como filhos da luz, não da noite. Quem recebe Jesus, irmão, quem vive sob essa luz, quem vive sob a luz que é Jesus, irmão, nós nos tornamos filhos da luz. Nós vamos ter herança, nós temos promessa dessa luz, nós temos herança, somos identificados como filhos. Não somos mais filhos da noite, irmão. Você pode chorar uma noite inteira, mas saiba, irmão, tem uma manhã de Deus chegando, que vai permanecer, irmão. E você já pode viver esse tipo de alegria que é do Espírito, em qualquer circunstância, de noite ou de dia, aqui debaixo desse sol, irmão. Eu quero ler para você a verdade em Tessalonicenses, capítulo 5, 1 e 6. Tessalonicenses, capítulo 5, 1 e 6. Diz assim: quem encontrou, diga amém. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Aleluia, a luz de Deus vai nos sequestrar das trevas, né, irmão? Da noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreendam como um ladrão. Você está na luz, irmão. Lembra que a sua tristeza? Você tem uma tristeza aqui, mas você tem uma alegria, uma esperança. Os homens maus podem pegar, podem nos frustrar. Os governos deste mundo, irmão, que operam sob a treva, sabe, irmão, pode pegar nossos bens, pode pegar nossa liberdade. Calma, porque o reino dos céus chegou, e eu pertenço a Ele, eu sou filho dessa luz. A minha vida não depende de tudo isso que depende da luz do sol, a minha vida depende da luz de Deus, e a minha alegria se fundamenta nesse dia que não tem noite, nesse clarão que não tem trevas, que não muda, que não tem variação. Deus não muda, não tem variação. Amém, igreja? Aleluia! E diz assim, ó: vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Amém, igreja? Que dia é esse? Aleluia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos
sóbrios. Coloca a alegria, irmão, do coração no seu devido lugar, coloca a alegriazinha dos olhos no devido lugar, mas deixa eu te fazer uma pergunta: cadê a alegria do Espírito? Cadê? Você está vivendo sob qual alegria? A alegria de Deus, operada por Deus? Ou a sua alegria? A sua perspectiva? A sua relatividade com a tristeza ou com a alegria? Com a noite ou com o dia? Pertencemos ao dia, somos da luz, não somos surpreendidos pelas trevas. Devemos estar sóbrios, atentos, despertos. Amém, igreja? A ponto, irmãos, de que se os governos, se a coisa ficar terrível, irmão, a única alegria que nos manterá de pé, irmão, diante da perseguição, das provas, é a alegria de que esse dia está chegando. Eu conheço esse Cristo, eu conheço a sua voz, e por Ele eu posso me entregar agora, porque eu sei que as suas promessas hão de ser cumpridas. Amém, igreja? Em Cristo a luz é permanente. Eu quero ler João 8,12 para você, dizendo, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deixa eu te perguntar, você tem a alegria da vida? Ou você ainda vive com medo da morte? Triste porque um dia vai acabar a vida. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, e ainda que vocês morram, vocês viverão. Porque não vivemos segundo a luz do sol, irmão, vivemos sob a promessa da luz de Deus. Amém, igreja? Sabe por que Jesus mergulhou na morte? É a luz entrando nas trevas. Ele mergulhou na morte, a vida entrando na morte, mergulhou na morte. Foi aonde tinha trevas e trouxe luz, trouxe verdade para toda mentira. Amém, irmão? É por isso que ele se levanta do túmulo. Amém, igreja? Aleluia. E eu quero ler para vocês Hebreus, capítulo 1, versículos 2 a 3. Abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 1, versículos 2 a 3. Esses versículos são maravilhosos. E diz assim: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Atenção, nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Vamos voltar lá no começo. A Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e disse Deus: haja o sol, a lua, os luminares, e deu corda no relógio. Que luz era essa que foi proferida e que deu início de toda a criação, sem mesmo antes criar a luz do sol? É a luz que a minha alegria se baseia. É Cristo. Amém, irmãos? Por meio dele, para ele e por ele foi feito todas as coisas. É isso que o texto de Hebreus está dizendo. Herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. É essa luz, irmão. O Filho é o resplendor, é a luz. O Filho é o resplendor da glória de Deus, que fez todas as coisas. Amém, irmãos? Olha só, e a expressão exata do seu ser, sustentando
todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém, irmãos? E de lá, irmão, ele se levantará no dia do Senhor para descer e trazer esse dia que a noite não pode contra ele. Amém, irmãos? A luz oculta do princípio da criação, do haja luz antes de criar o sol, ela é revelada em Cristo, que é um mistério oculto, Cristo em nós, a esperança dessa glória. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Essa luz, irmão, teve tanta humildade, tanta sabedoria, que ela teve que se conter. E ela nasce num ser humano, ela encarna, e ela agora vive numa dependência de Deus. Amém, irmãos? E ele não peca, e ele morre, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele se torna espírito vivificante. Deixa eu te falar, aquela luz, que tudo foi criado nele, por meio dele, que foi antes de todas as coisas. Essa luz ela se manifestou no ser humano, chamado Jesus. E em Jesus, ele foi até o túmulo, ele ressuscita, e ao ressuscitar ele diz: eu vou para o meu Pai, porque se eu não for, o outro conselheiro não virá. Sabe quem é? Essa luz que veio morar em cada crente que crê no Evangelho de Jesus. Aí eu quero te perguntar, irmão, por que a tristeza desse mundo está te parando? Por que as tristezas desse mundo estão te paralisando, irmão? Se você tem Cristo, se você tem essa luz, ela precisa estar se comunicando com sua alma, ela precisa estar se comunicando com o seu espírito, igreja. Amém, irmãos? Aleluia! Essa luz é Cristo em nós. E para encerrar, meu irmão, no fim da jornada, a alegria será eterna. Não haverá mais noite. Um dia, irmão, não haverá mais noite, não haverá mais trevas, não haverá mais tristeza alguma, não haverá mais choro. Se o choro está atrelado à noite, nós vamos para um tempo, irmão, que uma promessa que Cristo fez, o Pai fez, o Filho fez, o Espírito fez, que não haverá mais choro, não haverá mais amanhecer, porque não haverá mais escuridão. Eu quero ler com vocês o texto de Apocalipse 22, versículos 1 a 5, e encerrar com ele. Aleluia. Ah, meu irmão, santo, santo é o Senhor. Essa alegria final, quando essa noite espiritual dessa presente ordem de mundo passar, teremos o raiar de do nosso descanso. É o nosso sábado. Aleluia. Quem encontrou? Apocalipse 22. Quem encontrou, diga amém. Fique de pé, por favor. Santo é o Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá. Amém, igreja? O profeta profetizou: tão certo como nasce o sol, ele se manifestará. Amém? Amém, igreja? E quando ele se manifestar, tem todo um processo de juízo de Deus, de graça de Deus, mas nós vamos chegar nesse finalmente. Capítulo 22, versículos 1 a 5. Escuta, ó minha alma. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para curar
as nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Feche os teus olhos. Eu sei que você sabe muito bem o que é a alegria dos olhos. Também sei que você sabe um pouco o que é a alegria do coração. Mas só pelo Espírito de Deus, no seu espírito, para você viver e experimentar uma alegria que permanece. Uma alegria que permanece. Fecha os teus olhos. Eu quero pedir que o Espírito Santo possa selar seu coração, sua mente, para que você perceba essa alegria de Deus. Essa alegria está baseada na natureza de Deus. Essa alegria está baseada na palavra de Deus. Essa alegria está baseada na promessa de Deus, na verdade de Deus. E eu quero te dizer que todos os dias é evidente a verdade de Deus sobre você, a misericórdia de Deus sobre você, o favor de Deus sobre você. Por favor, não fica abatida a minha alma e perdida nessas alegrias ou tristezas dos olhos ou do coração que estão presos à ordem de mundo desse sol que nós conhecemos. Você precisa viver sobre a luz de Deus, sobre as promessas da verdade de Deus, e essa é uma promessa, e essa é uma visão que é digna de confiança, e nós estamos chegando nesse dia. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor. Eu queria que você pegasse assim a sua alma, mesmo abatida, mesmo triste, e que hoje, sabe, uma faísca, uma luz da alegria de Deus você pudesse experimentar. E eu quero que essa seja uma marca de Deus quando o dia mal chegar, quando pouco você passar, quando muito, lembre-se, quando você estiver no muito, lembre-se, não são medidas que determinam uma alegria que permanece em você, é a voz do seu Criador, é a verdade do que Deus já te disse. Atenção, irmão, não se prenda, não se iluda, as medidas desse mundo, nem a ordem desse mundo, as riquezas desse mundo, porque tem umas riquezas verdadeiras, que Jesus vai revelar, quando Ele vier.